Tenho uma transferência com Deus, que me tirou quase tudo enquanto havia chances de se ater em paz. São essas coisas que nos chegam com a idade, sonhos perdidos, sensações de maldade, acúmulos de libido e deduções equivocadas. A hora passa sem graça. A parte sem rumo para sempre. O inacabado parece pronto, as ruínas ficam no lugar. E a beleza da vida tarda com suas falhas e se aproxima dos desvios sombrios e funestos. O que tenho de Deus, recebi em vão, como uma súplica de fazer tremer qualquer fé dissimulada. Não sendo santo, posso sentar, sossegar, ao sossego das nuvens, a fim de ver o rosto do outro, sem a menor vergonha de não ser livre, de não ser encontrado. Isso faz parte de um poema que eu acho que é dos excessos que faltavam ao seu novo livro. Sim, poxa, Wanda, iniciar com uma A edição Filho, com uma pela leitura Fila. sua, uma interpretação sua de um poema desse livro Igor Calazans. já é para mexer com a gente, né? Já me Igor desestabilizar no início. Igor é poeta, jornalista, professor, sonhador, mas, sobretudo, um ativista cultural que tem criado os espaços para que esse bardo poético vença, né, algum tipo de resistência e crie em nós algum tipo de resistência. Ele também é curador de antologias, ele é um jornalista também pesquisador das falas literárias, e eu queria que você me dissesse uma coisa muito grande, assim, eu vi essa tua conversa com esse Deus que não é um Deus classificado, nem codificado pelas religiões ou pelos traços religiosos, mas é um Deus demiúrgico, que é onde nasce a palavra, o processo criador da palavra, né? Eu acho que a poesia tem esse algo de natureza demiúrgica. Pode falar para a gente disso? Wanda, Vandinha, minha madrinha de poesia, que eu tanto amo de verdade, é tão importante no meu caminho. Prazer muito grande estar aqui. E, de fato, assim, dentre tudo que a gente... Quando eu vou, né, pensar poesia, de alguma maneira, não tem como não pensar nesse poder de criação que nós temos, né, naquilo que a gente vai propor, né, aquilo que a gente vai trazer como uma imagem, aquilo que vai ser sentido por alguém, que vai atravessar a memória do outro, a experiência, o conhecimento de uma outra pessoa, como esse canal de diálogo, né, essa criação verbal que nós temos em busca de um diálogo. Então, isso é um papel, eu acho que o poeta, para muitos, é um confronto, né? Para Um muitos, atrito, né? Uma é zona de atrito. acovarda, para muitos, mas para mim é um desafio que eu tento, né? Então, essa figura de Deus é uma figura do poder que nós temos em criar canais de mensagem, criar canais de comunicação, de diálogo com o outro. Então, muitas das vezes, quando eu critico, né, até essa personificação de Deus, né, social de Deus, é justamente para chamar essa atenção do quanto que nós podemos criar o nosso próprio universo, né, o quanto que a gente pode criar nossas próprias sensações sobre algo, nossas próprias percepções, perspectivas sobre as coisas. Porque nós temos essa obrigação de observar e ir além, né? E o poeta é aquele que vai além, né? E você falou desse atrito, porque para mim nesse poema se revela bem essa disparidade entre o que é e o que pode ser, né? Entre o humano e o divino, né? E esse atrito que há entre dois, porque não há divino, há humano, porque quem inventou Deus foi o humano, né? Então são um espelho, né? Exatamente. Me fala de uma coisa. Eu tenho acompanhado o trabalho do Igor, a estrada dele, né? Um pouco do que eu posso acompanhar de longe. E eu percebi que houve um salto muito grande na maturidade e nos ossos da tua palavra. É como se você tivesse hoje
mergulhado num outro rio, né? E que você tivesse feito essa salta para outra margem, porque a tua palavra tem uma potência imagética, mas tem, sobretudo, um eixo psicanalítico, que é esse da inquietude, né? Eu falava agora há pouco com o Alexandre Brandão, numa das nossas conversas, sobre essa coisa da, da tristeza, da inquietude, né? Da melancolia que às vezes nos toma, e que isso nos leva para a escrita, faz parte desse processo. Essa inquietude eu noto em ti desde muito jovem. Você ainda é muito jovem, mas eu te conheci mais jovem ainda. E eu vi nos teus olhos uma antiguidade. E talvez tenha vindo essa antiguidade de uma ancestralidade poética. Eu queria que você falasse se você tem esse DNA de quem vem, por que essa inquietude? Ah, sim. Não, na minha história eu faço questão de contar que a poesia vem de berço pelo meu avô, né, Mestre Calazans, baiano, mas que viveu Grande poeta. tantos e tantos anos em Niterói, formou a família de verdade aí em Niterói, né? E nele eu vi ali a figura do poeta, né? Aquele cara que, para mim, eu costumo dizer assim, o que era poeta, né? O que era essa figura de poeta? E para mim era aquela pessoa que tinha uma, não sei se uma facilidade, mas acima de tudo uma habilidade de conseguir conversar com todo mundo, francamente. Então ele ia para a pessoa mais simples ou a pessoa mais erudita que fosse, intelectualizada que fosse, ele sabia conversar e entrar dentro desse universo das palavras que correspondesse. Você fala do Né? avô e eu falo do pai, porque meu pai Benedito era muito isso, de chegar com a pessoa mais simples, falar com ele e se entender. É nessa simplicidade, porque quem sabe, sabe, Pois é. só Não sabe. precisa mostrar É, nada além do que, né? É, mas isso eu tento levar para a minha poesia de uma maneira que exista um canal muito franco, né, de diálogo, inclusive por essa inquietação de dialética também. Eu quero ser confrontado, eu quero ter uma percepção da minha obra sobre caminhos que de repente nem eu mesmo percebi ou que possa ser contraditório. Eu sou aberto ao erro, né? A minha poética é aberta ao erro também. Então, duas pessoas muito queridas me falaram uma vez, e eu acho que essa parte da inquietação leva a eu lembrar isso. Uma foi você, e a outra a prefaciadora do meu livro agora, O Excessos que Faltavam, que é a Mariana Iannelli, querida poeta, crítica, professora professora também, de direito. Mariana Iannelli, que, de alguma maneira, dadas as devidas proporções, por favor, né, mencionaram a poética do Fernando Pessoa, Sim, né? Essa questão do questionamento, essa questão, né, do não saber, de tentar ir atrás, do investigar, né, do simplesmente se inquietar diante se da. inquietar diante das questões da vida, né, das suas próprias questões, da sua incompletude. Então, dentro desse prefácio, a Maria Nélia ela fala que Os Excessos que Faltavam é o meu livro do desassossego, Sim, né? É o livro que eu estou ali tentando estimular. Eu quero estimular perguntas, eu quero estimular o não saber, eu quero aprofundar conhecimentos. Eu acho que é o grande canal que a gente tem, que a gente, de alguma maneira, possa buscar soluções, porque a poética justamente é isso. Por ela não estar privada apenas à lógica, apenas à razão, você pode buscar metafisicamente, sim, né? Você pode buscar num lugar telúrico, né? simbolicamente, No lugar telúrico. telúrico ou metaforicamente, você pode buscar as soluções. Eu acho que a poética é o melhor caminho, a melhor mensagem que a gente possa trabalhar esse diálogo. E sobre essa coisa que você falou das simples questionamentos e dúvidas, eu lembrei de uma coisa que meu pai me dizia quando eu era criança, jovem, que eu comecei a achar que sabia tudo. Né? E ele falou: olha, quando a gente acha que sabe tudo, a gente deve ouvir a voz do vento. São os mesmos velhos e sábios ventos que estão sempre indo e voltando para dissipar nossas certezas e acordar nossas dúvidas. Total. E isso é muito você e é muito Fernando Pessoa, é muito eu, é muito de nós dentro desse nosso desassossego de existir e de escrever sobre essa coisa que a gente vê como existência, né, que a gente percebe, né? Eu
queria falar agora desse teu ativismo cultural, mas sobretudo de uma parte dele. Eu sei que você é professor, mas você inaugurou dentro do seu chãozinho, do seu chão, do seu lugar, um lugar muito bonito, que é o Lábio Poético, em que você traz pessoas que têm uma certa timidez de escrever, mas que tem ali algo de poético, algo de linguagem poética e que quer desabrochar. E eu vi que ele já tem anos. Fala do Lábio Poético para gente. O Lábio Poético, acredito que seja a maior realização que eu fiz até hoje em relação à poesia, porque era algo muito impensado por mim. Eu não tinha a noção de que eu poderia chegar a, a trabalhar com outras pessoas de uma maneira didática, pedagógica. Eu me formei professor por causa da poesia. Eu sou jornalista, né, com 20 anos de carreira de jornalística, e de repente eu vi que dentro da poesia eu tinha esse lado de ensino muito maior do que propriamente no jornalismo. No jornalismo já tinha alguma coisa professoral ali, assim, sabe, de pegar às vezes um estagiário, uma estagiária, vamos trabalhar o texto, vamos fazer. Eu já tinha uma coisa assim. E dentro da poesia, a partir da Covid, né, da pandemia, onde começaram a surgir muitos programas, né, lives disso, lives daquilo, muitas pessoas vieram me pedir que a gente sentasse para conversar, que me explicasse alguma coisa, trouxesse leituras, trouxesse referências. Isso foi se tornando, de fato, uma grande oficina de experimento poético com a poética de cada um. Então, ali eu fui interpretando formas, né, de linguagens poéticas, porque o que a gente trabalha é lábio poético, então o resultado final é alcançar o poético, né? Então a gente passa da observação do que é poesia, da estrutura do que é o poema, para atingir o que a gente pode denominar o que seria o grande poético, né? Sim, isso, gente, não é aquela pretensão de ensinar a pessoa a escrever poesia, porque ninguém ensina. Não, total. Mas faz com que ela penetre no processo de escrita, no ato da escrita, e reconheça todos esses atos, essa fenomenologia. Total. Por isso que a gente alcança em várias vertentes, né? Em vários conteúdos, em vários conceitos. Então a gente vai para a psicanálise, vai para a psicologia, a gente vai para a filosofia, a gente vai para a fenomenologia, a gente vai para a linguística, a gente vai trabalhar o campo da sociologia, a gente vai trabalhar tudo quanto é campo, onde a poesia está ali, né? Frondosa, e que na verdade a gente consegue extrair uma ideia para representar, né? O que nós vamos representar a partir disso e o quanto que de linguagem poética ela vai realmente se instaurar E ali. o bom disso, gente, é que o Lábio Poético deu muitos frutos, porque tem um produto já disso, quer dizer, uma coisa que é uma publicação com esses trabalhos que foram realizados. Sim. Provavelmente isso vai continuar acontecendo, né? As próprias, nós temos 2 turmas, esse trabalho tem 6 anos. Nós temos 2 turmas que estão há 6 anos fazendo. Então é uma universidade, sabe, se tornou algo assim muito maior. Se me perguntassem no início, Igor, começa o Lab para continuar com uma turma há 6 anos? Nunca. Como é que eu vou trabalhar 6 anos de poesia? Eu não sei nem se eu tenho conteúdo para isso. Mas eles me estimulam e eu estimulo também. E cada temporada dessa, o Igor escolhe um tema ou um autor para trabalhar, né? Sempre, e eu tive a honra de ter sido a primeira autora no primeiro Lab. Nós estávamos em plena pandemia, eu não pude. Eu fiquei passando mal no meio lembra que verdade. Eu fiquei sem ar. Verdade. Eu fiquei literalmente sem ar porque eu estava com Covid, não pude mais continuar. Eu lembro. Foi assim, angustiante, porque eu queria estar com a turma e falando, né? E aí, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que faz parte da história da literatura essa demarcação de muitos poetas que são poetas 24 horas e que não conseguem pensar ou fazer nada que não seja dentro desse campo telúrico, desse campo metafísico e da visão e do sentido poético. Mas aí, quando isso acontece, isso beira muito a loucura, eles se tornam não funcionais, né? Então, eu reconheço em muitos outros novos poetas e dessa nova geração e de que já há um certo cuidado entre não perder a funcionalidade e de separar o homem que pensa, o homem que sonha, do homem que faz, que realiza. Sim. Eu vejo muito isso em ti.
e vejo que você faz esse caminho, esse salto, essa demarcação do homem que pensa e sonha para o homem que realiza e faz. E de forma alguma isso atrapalha ou infere na tua poesia, ou isso faz parte do processo, assim, um ajuda o outro? Conta pra gente isso. Eu acho que é importantíssimo a gente ter um pé na realidade e ter também uma observação do que essa realidade ela pode sugerir em outras percepções, né? Eu acho que até essa coisa do jornalista me traz para esse campo factual, né, de observar a vida, de observar a sociedade, de observar o dia a dia, o hábito, né, de estar ali, mas ao mesmo tempo o lado poético me leva a não, calma aí, mas isso pode ser além, isso pode ter uma outra camada, isso pode servir de uma outra forma de se pensar, né? Buscar ali os outros lados, a paralaxe total ali, né? Você busca todos os lados da coisa. Eu acho que é mais ou menos assim. É o lado sobre-humano chamando o humano também para caminhar junto. Hoje em dia você tem uma visão muito equivocada de humanista, né? Do humanismo, né? Na verdade, e do humano, né? Acha que o ser humano é aquele humano do bem, que não, o humano é aquele que faz o bem e que faz o mal. A humanidade é essa disparidade entre o trágico, né? E o sonho, entre o real e a irrealia. E eu vejo muito na tua poesia esse campo telúrico e metafísico, e você tem tocado nas pessoas com essa espécie do poema rasgar, abrir uma ferida. Eu queria que você falasse um poema você trouxe do novo livro? Tenho. Mas eu tenho um pequenininho do que você está falando, que é do Azuvaco. Sim, ótimo. Até por Fala as dois. Bota aqui. Pode mostrar aqui, gente. O Azuvaco é de 2022. Editora Ópera. Ópera Editorial de São Paulo. O Excessos que Faltavam tem esse título, né? Justamente porque ainda é bastante rastro do que o Azuvaco representa na minha forma de pensar ainda, daquilo que está memorizado, né? E que eu busquei outras maneiras, né, de se traduzir, interpretar e trazer poeticamente. Só que o Azuvaco tem um poema que ficou muito forte nesse campo que você está falando da humanidade, né, que é um poema que inclusive ganhou traduções, perdão, para outras línguas, para outros idiomas, né, inclusive persa, curdo. Assim, ele ganhou uma proporção bem legal, que demonstra um pouco isso, do lado bom humano, o lado ruim humano, a psicologia bastante, que é o causa natural, que é mais ou menos esse rasgado que você está falando. Ele Sim. É bem curtinho, que eu digo. Se eu fosse um peixe, morreria afogado. Se fosse formiga, morreria soterrado. Se fosse um pássaro no ar, morreria asfixiado. Mas como sou humano, eu mato. Igor Calazans, né? Não, eu acho que tem essa coisa, né, do admitir essa humanidade humana, tanto na benevolência, tanto nas coisas mais altruístas que nós temos, tanto no amor, que eu acho que essa é a representatividade do amor, sermos o melhor para o outro, aquilo de melhor que nós temos para o outro, seja também no lado perverso, né? Seja também nas nossas melancolias, nas nossas tristezas. Nós estamos nesses dois polos, né? E eu acho que só a consciência revolucionária dos poetas é que tem essa coragem de dizer do cruel, de assumir a crueldade, assumir isso que somos, porque somos isso. Pois é. Né? Eu queria que você lesse agora Vou ler um do... que eu estou ansiosa para ter nas minhas mãos. Eu também, mas já está. A gente terminou agora a fase de pré-venda, tá? As pessoas agora já vão começar quem adquiriu em pré-venda vão começar a receber nas suas casas e também começar a fazer atividades com o livro, porque eu também estou doido. Já estou fazendo atividades com o livro, mesmo sem o livro, imagino quando tiver, né? Uhum. Então esse poema é meio que de poeta para poeta, né? Ou de poeta para poetas. E ele se chama Se Não Me Engano. Por todos os que morreram em nome do verso, que não deixaram títulos sobre as mesas sagradas,
que perderam o sono no desterro, que lutaram contra entes fantasmas, que atiraram pedras no vazio do templo, digo, estamos certos, se não me engano. As míseras suspeitas são milagrosas, mesmo abertas por palavras indigestas, mesmo lesadas pelo conformismo, mesmo as famintas que diriam qualquer coisa por uma sobra. Digo, estão vivas, intocáveis. Para os que hão de existir, para quem partir de repente, para tudo que está por vir, saibam, um verso guarda em si o que ninguém espera de nós. Excesso que faltavam logo aqui na praça para a gente degustar, né? Por favor, em breve, por favor. muito em breve. Igor é também um curador de vários saraus, né? Idealizador, e tem esses espaços, muitos já aconteceram, mas tem 3 que ainda estão em plena atividade, que é o Sarau Epoqué, a Ode ao Poeta e a Roda de Poesia, né, do Recanto do Poeta. Que reúne o que há de melhor na cena poética aqui do Rio de Janeiro e que reúne alguns poetas que têm muitas afinidades além da poesia, né? Pois é, pois é. Que sempre acabam num bom vinho, né? Ou numa boa ceva. Olha, que prazer estar com você. Eu, assim como o Igor, a gente ocupa muito, muito da gente esse desassossego de saber da vida o seu desde limite. Eu, particularmente. Há uma distância incomensurável entre o que eu vejo e o que eu sinto. É como transitar por uma película de irrealidades forjadas por outras consciências. Atravesso ruas, rios, paredes, como quem atravessa o tempo. Por vezes ouço uma canção e, por ímpeto, eu tento me apropriar das imagens que ela canta. Ouso afirmar que eu salto para a morte em cada uma dessas travessias. E, sim, é um salto para a morte, mas não é a morte feita para fora de si. É a morte feita para a consciência do outro. É sim a morte de nascer para dentro. Talvez o devaneio mítico na busca de uma outra margem. Não uma margem haitiana, uma margem de Wanda. Uma margem de rio de palavras. Porque é nesse rio que a gente tem que continuar caminhando e trazendo gente bonita, talentosa e sensível para conversar com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos a um brinde do Rio. E como eu disse, essa é uma temporada e que quem gostar continue se inscrevendo no canal. E se disser que gostar, a gente traz de volta para continuar essa conversa. Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigado a todos. Obrigada a Montex, que me apoia. É isso aí.